Boa noite a todos. A gente está bem feliz hoje de poder discutir esses casos aqui, os casos oncológicos do Hospital Moriá. Meu nome é Rafael Brandão e eu vou fazer a moderação hoje de todos os casos. Hoje a gente está super feliz, o nosso time de oncologia, aqui representado pela doutora Francine e pela doutora Érica. A gente vai discutir o primeiro caso com o doutor Leandro Echenique. Doutor Echenique, que é o coordenador da cardiologia e da clínica médica do Hospital Moriá. A gente vai discutir um caso onde houve uma cardiotoxicidade depois de quimioterapia, após quimioterapia, numa paciente nossa com câncer de mama. O segundo caso, a gente vai discutir com o doutor Renato Moretti. É um caso, a maior de ovário, e vai discutir a abordagem cirúrgica, qual seria aí o melhor momento. A gente sabe que é sempre bastante controverso essas situações, e onde não tem uma resposta certa, não é matemática, esses casos. E o terceiro caso, um caso bastante interessante, de um paciente nosso com tinha um quadro de um sarcoma, depois ele apareceu com um tumor renal. O Dr. Vitor Sdruja operou brilhantemente esse caso, foi uma bela cirurgia e um caso super difícil do ponto de vista clínico, do ponto de vista cirúrgico, e tem sido um baita desafio no tratamento oncológico. Então, são três casos bastante interessantes, onde a gente tem o enorme prazer de discutir. Lembrando a todos que estão presenciando, todas as perguntas que forem acontecendo, no final a gente vai discutir, vai fazer essas perguntas e a gente vai discutir, todos nós aqui. Esses casos ficam super abertos, aí eu estimulo a todos, por favor, a mandarem perguntas e estimulo a discussão, sempre é bastante bem-vinda aqui. Muito obrigado. Vamos começar então com a doutora Francine, com esse primeiro caso. Ela vai apresentar esse primeiro caso. Por favor, Francine. Boa noite, gente. Eu vou tentar aceitar aqui. Então, eu vou falar de cardiotoxicidade. Todo mundo recebeu? Ainda não. Agora foi. Vocês estão? Vocês receberam? Não. Eu acho que ainda não. Um probleminha aqui. Ninguém recebeu? Não tá? Não, gente. Sim. Bom, esse caso, eu vou falando enquanto a Fran vai abrindo. Esse caso, na verdade, é uma paciente que teve um tumor de mama, e um caso interessante que era um primário oculto. Ela tinha um linfonodo, e eu no começo estava até acreditando se tratar de alguma doença linfoproliferativa. A gente acabou fazendo toda a investigação, e a biópsia veio com um tumor compatível com um tumor de mama, e a gente não tinha muita clareza do que se tratava. Ela foi operada, não foi encontrado o primário. Então, ela é uma paciente com câncer de mama com primário oculto. Ela foi sem evidência de doença e no triplo negativo. A gente acabou fazendo a adjuvância. Não conseguiu, né? Para passar. Vamos fazer o seguinte, passa para o computador da Érica, eu acho que vai ficar o mais adequado a gente discutir. E a gente teve um quadro bastante curioso, que não é o habitual de se ver. Ela evoluiu um dia no consultório, já depois ali da adjuvância. A gente optou por fazer a adjuvância com AC seguido de carboitaxol, e aí alguém pode perguntar o porquê da carboplatina, e a carboplatina a gente acabou utilizando por ser uma paciente com triplo negativo. Ela tinha um histórico familiar de câncer de mama, e a gente sabe que pode eventualmente ter um benefício maior. Mas isso é óbvio que agrega mais toxicidade, e a gente acabou encontrando mais toxicidade, e essa paciente evoluiu com uma disfunção ventricular, onde o Leandro vai mostrar isso para a gente. Aqui a doutora Érica colocou
Vamos lá, Fran, coloca aqui, por favor. Caso da Francine. Já consegui. Obrigada. Bom, então, o Rafa já deu uma resumida no caso dela. Vou passando. Aí ela passou com a gente na consulta, até que chegou na consulta do dia 25/6. Em cima eu coloquei um resuminho pra gente. Então, era uma neoplasia de mama, um triplo negativo, que foi diagnosticada em novembro de 2019. É importante lembrar, Rafa, que antes ela não tinha nenhuma comorbidade importante. E a fração de injeção inicial dela era sempre maior que 60%. Então, até que no dia 25/6, ela passou com a gente para a avaliação inicial dela para a quimioterapia do C4 dela, que ela ia fazer a carboplatina e o paclitaxel. E ela já estava com algumas queixas importantes da gente pontuar aqui, como fadiga e um cansaço. No exame clínico, já deu para notar bastante aqui, eu não coloquei de erro, assim, de atenção, ela já estava bem cansada, assim, quando ela subiu as escadas, já dava para notar o cansaço dela, de subir o lance de escadas do consultório, e ela tinha ganhado peso. E aí, no exame físico, ela estava mostrando uma arritmia, um passo, assim, importante, bem significativo, e estava com uma hipertensão. Então, a gente encaminhou ela para avaliação no pronto-socorro. Aqui, as hipóteses diagnósticas que a gente tem que pensar, sempre que o paciente está fazendo quimioterapia, a gente tem que pensar. Pode ser uma infecção, a primeira coisa que passa na nossa cabeça sempre, pode ser uma infecção, pode ser uma FA aguda, uma toxicidade à quimioterapia. Aqui fica fácil para a gente pensar porque a gente está discutindo toxicidade cardiológica, né? Então, vai ficar sempre fácil de pensar e pontuar que é uma toxicidade cardiológica. Ela fez os exames iniciais, aqui eu não coloquei o eletrocardiograma dela, que ela fez aqui no pronto-socorro, mas não tinha muita alteração, tinha um bloqueio de ramo direito, mas que já era antigo dela, não era nada agudo, nada novo. Ela fez a angiotomografia de coronária, se o Leandro quiser me interromper, Leandro, fica à vontade, tá? Viu, Francine? Só eu vou fazer um comentário, então, aqui inicial do quadro. Eu vi essa paciente pela primeira vez assim que ela chegou ao hospital, né? O Rafael pediu a minha avaliação e o que chamava atenção é clinicamente parecia uma insuficiência cardíaca mesmo, né? Um sintoma mais agudo de uma dispneia aos esforços que ela não tinha antes, né? E chamava atenção na ausculta, ela estava arrítmica realmente, o que poderia ser aí uma FA, poderia ser extrasístole só secundárias à disfunção ventricular, né? Porém, nesse contexto todo que ela chegou para nós, realmente tinha que descartar outras causas aí, como miocardite, né? Distúrbio hidroeletrolítico, ou mesmo isquemia, né? Ou mesmo isquemia. Então, era uma paciente que, clinicamente, a nossa primeira hipótese inicial foi realmente a insuficiência cardíaca, pelos sintomas, porém tinha um leque de diagnóstico diferencial importante, no qual entrava aí distúrbios hidroeletrolíticos, arritmias secundárias, aí, tanto essas sístoles como fibrilação atrial aguda, infecção e mesmo doença coronariana, né? Então, nesse contexto, a gente acabou pedindo todos os exames laboratoriais, pedimos um exame para avaliar a função ventricular dela, já que era a principal hipótese, e internamos a paciente. Bom, então, aí ela fez a angiotomografia. Você vai compartilhar? Acho que é bom você compartilhar. Compartilha do seu, Érica, isso é a Fran mostrando daí. Perfeito. Continua. Então, aí ela fez, então, internada, ela fez a angiotomografia das coronárias, que não mostrou muita obstrução importante, assim, nada muito importante. Ela teve a obstrução uma placa calcificada da DA e de uma diagonal, mas chegando assim a 50%. Deixa eu só, vou defender o Leandro aqui, que essa angiotomo foi pedida pelo oncologista. Então, se não estiver tão bem indicada, foi o oncologista Rafael Brandão aí, que pediu. Na verdade, eu pedi porque a minha preocupação maior era no consultório, ela de fato estava dispneica, era um evento agudo, ela tem uma história familiar importante. A gente sabe que os pacientes com doença arterial, com quimioterapia, aumenta, acelera a doença arterial coronariana, e isso foi de fato, e ela estava arrítmica no consultório, eu não sabia o que era, e aí eu acabei optando. Depois o Leandro nem ficou tão bravo assim, né, Leandro? Acho que...
Não, eu acho que foi a indicação foi precisa. Na verdade, é porque ela fez o eco antes, a Francine está apresentando agora, mas lembrando que depois do eletro, o eletro não chamava atenção para isquemia, mas essa paciente realmente se ressaltou bem, ela tinha um histórico familiar de doença coronariana importante, precoce, inclusive, o pai e um irmão com doença coronariana. Então, no contexto, a Francine vai mostrar o ecocardiograma, mas no contexto desses sintomas dela, apesar do eletro não mostrar e a troponina estar negativa, o ecocardiograma que a Francine vai mostrar com disfunção, realmente é obrigatório a gente descartar aí coronariopatia, mesmo que não tivesse um histórico familiar. Ela ainda tendo histórico familiar, acho que a indicação foi precisa aí para a gente avaliar a coronária mesmo. E a coronária dela mostrou, então, aí que ela tem doença aterosclerótica de forma moderada, não tinha nenhuma lesão obstrutiva, ou seja, acho que a gente investigou e em termos de exames subsidiários é o suficiente. E o que implica com esse achado na tomografia, com lesões aí leve para moderadas, num tratamento clínico otimizado, já pensando numa prevenção secundária, já que ela tem aí placas ateroscleróticas aí leve para moderada, a gente tem que instituir a terapêutica aí para estabilizar esse processo de aterosclerose dela. Mas aí a gente discute um pouquinho mais para frente isso. Tá joia. Então, e aí, pode passar? Tá. Então, aí veio essa redução de luminal de 50%, pode passar? Tá meio lenta a apresentação aqui, gente. Desculpa, pode passar. Então, e aí com o score de cálcio, né, mostrando um score de cálcio de total de 142. Pode passar aqui agora, vai só a setinha para mostrar o segmento mais importante. Aí eu coloquei as fotos só da angiotomografia para mostrar pra gente, pode passando. Se o Leandro quiser comentar alguma coisa, pode comentar, pode passar. Para mostrar a DA, pode passar. Pode passando. Pode ir. Pode passar. Eu acho que aí é importante esse ponto, mostrando realmente placas calcificadas, né? A gente vê, mas realmente não tem... pode passar o próximo, acho que tem uma que a gente consegue ver melhor. Isso, aí a gente vê realmente na ADA uma obstrução ali moderada, né? Uma placa calcificada ali na ADA terço proximal para médio, né, mas realmente nenhuma lesão obstrutiva que a gente considera acima de 70%. Pode passar. Então, e aí, finalmente, então, eu cheguei no eco, né? Aí, o que a gente vai mais reparar, a gente, que eu digo oncologista, né? Para a toxicidade cardiológica, então, mais especificamente a fração de injeção. Acho que o som não está tão bom. Então, para ela, a gente vai mais reparar, ver se melhorou o som. Para ela, a gente vai mais reparar na toxicidade cardiológica olhando a fração de injeção dela. Então, que a anterior era maior que 60%, pode passar. E essa, agora, a gente vê uma queda bem significativa até para ela. Então, justificando aquele cansaço que ela chegou, a dispneia que ela chegou para subir as escadas, com a fração de injeção de 46%. Né? Então, bem justificada. Então, fechando o diagnóstico para a gente de toxicidade à cardiologia. Então, para a gente... Eu acho que nesse ponto, viu, Francine, com esse ecocardiograma, acho que vale ressaltar realmente que aí o diagnóstico, ela usou doxarubicina, usou Taxol, que não é tão comum assim, é mais com a doxa, né? Mas acho que com essa queda da fração de ejeção, uma paciente que foi bem acompanhada, né? Fez o ecocardiograma basal, que era normal, isso é de fundamental importância. O eco basal, eu acho que ele dá algumas informações importantes, porque se essa paciente no eco basal já tivesse uma fração de ejeção abaixo de 40%, realmente aí seria contraindicado a gente usar a doxa, né? Acho que não teria discussão. Entre 40% e 50%, que seria aí
uma zona limítrofe, né? Eu acho que daí é discutível, há uma preferência a não se utilizar, né? Mas é discutível. E aí, se optando por utilizar, realmente com uma queda na fração de ejeção já basal, já está indicado aí a introdução do IECA ou BRA, se tiver contraindicação ao IECA, associado ao beta-bloqueador. Não era o caso dela, por isso que até então ela não estava usando nenhum medicamento como prevenção aí primária, né? Porque ela tinha uma fração de ejeção basal normal, que mudou agora completamente, né? Agora ela veio com clínica de insuficiência cardíaca, a gente descartou que não fosse uma coronariopatia associada, contribuindo para os sintomas dela, como um equivalente isquêmico à dispneia, a gente afastou isso daí, e realmente com essa queda da fração de ejeção agora, importante, já com 46%, sendo que ela tinha o basal acima de 60%, agora já se impõe aí uma mudança de conduta, né, que seria a instituição do tratamento clínico otimizado, pensando o quê? Em a gente tratar essa insuficiência cardíaca para que isso não progrida, né? Lembrando que ela tinha algumas características aí, pelo que você apresentou no caso clínico, e relembrando um pouquinho dela, ela não tinha os fatores de risco clássicos, né, para evoluir com uma cardiotoxicidade. Ela não tinha mais de 65 anos, não era tabagista, não era hipertensa de base, não tinha cardiopatia diagnosticada de base, né, não tinha feito, se eu não me engano, acho que ela não tinha feito radioterapia também, na região associada. Então, não era uma paciente e tinha um eco de base normal. Então, não era uma paciente com os fatores de risco clássicos aí para evoluir com uma cardiotoxicidade, né? Mas, enfim, no caso dela, teve toda a indicação de a gente acompanhar e nesse eco, agora foi feito o diagnóstico. E mediante esse ecocardiograma, a gente entrou, então, com tratamento clínico, né? Entramos com o carvedilol e entramos também com um inibidor de ECA para ela, né, que é o tratamento padrão. Aí ela não precisou de diurético, porque ela não estava com sinais de congestão lá quando ela internou. E realmente a gente investigou também a parte de arritmias dela, foi feito um Holter, e que não mostrou fibrilação atrial, então não teve indicação de anticoagulação, né, para ela, eram só extrasístoles ventriculares, e que o beta-bloqueador, aí ele tem uma dupla função no caso dela, porque vai melhorar as arritmias dela, essas extrasístoles, e vai tratar a disfunção ventricular dela. Então, acho que com isso a gente encerra aí a terapêutica, introduzindo, então, o carvedilol e o inibidor de ECA, né? E está orientado, então, a parada momentânea da quimioterapia e o acompanhamento de perto aí da parte dos fatores de risco cardiovascular. Pelo avançar da hora, você acha que a gente continua? Vamos continuar? Tá. Então, eu coloquei até, Leandro, aqui um pouquinho para a gente falar um pouco de cardiotoxicidade e quimioterapia, só para fazer um acho que o Leandro falou bastante. Falou bastante. A parte cardiológica, deixa ele falar. Exatamente. Então, é isso aí. Francine, acho que você pode comentar assim, você preparou uns slides aí, pode falar, Francine. Eu falei, você falou basicamente tudo que eu ia falar do manejo. Você falou bem melhor, inclusive. Cardiologista, né? Imagina, mas pode comentar aí, a gente vai... É basicamente o manejo que a Bia fez, né? Então, que os quimioterápicos levam mais à queda da fração de ejeção, geralmente em torno, quando a gente considera mais de queda de 10% do valor basal em relação ao valor absoluto, né? Ou em relação a 50%. Você chegou até a falar em queda de mais de 40%, né? Você falou. Não, aí é quando a fração de ejeção basal já está menor do que 40%, né? Que daí realmente está contraindicado. E entre 40 e 50, que realmente tem que avaliar aí risco-benefício, e se for fazer, já entrar com a terapêutica, já com IECA e beta-bloqueador nesses casos, né? Um outro dado importante na avaliação do eco basal, tem se utilizado muito o strain global longitudinal, que é uma avaliação de função aí mais precisa do que a fração de ejeção, né? E se aponta com uma queda de 15% no strain como um fator prognóstico importante, né? Ainda você não tem trabalho com endpoints clínicos
mostrando que se o strain tiver uma redução acima de 15%, que isso aí tem um impacto em desfecho duro, né? Mas é utilizado para isso a fração de ejeção. Mas cada vez mais está se avolumando aí na literatura esse conhecimento, utilizando o strain global para guiar melhor essa terapêutica. Legal. Então, e aí falando das cardiomiopatias, das disfunções reversíveis e das irreversíveis, no caso da Bia, que foi a irreversível, porque ela utilizou mais a antraciclina. Na verdade, o caso da Bia é reversível, né? Voltou ao normal, né? A função de ação dela melhorou, ela está bem clinicamente. Acho que a gente vai, tem mais 2 casos, Leandro, vamos deixar para a gente, eu acho que de fato você explanou bem amplo, a gente vai nos outros 2 casos e a gente volta nesse caso, porque você sabe que até eu tenho uma pergunta para o 3º caso para você, Leandro, da cardiologia, então acho que a gente pode ampliar aqui as nossas discussões. Vamos seguir para o 2º caso, a Érica vai apresentar agora um caso de neoplasia de ovário. Pode começar. Obrigada, Leandro. Oi, boa noite. Obrigada por todos estarem participando, é um prazer. Deixa eu falar um pouquinho sobre um caso aqui do Moriá. É um caso de uma paciente acompanhada por nós, pela equipe do Dr. Moretti. E vou contar um pouquinho para vocês. Paciente... Tá bom? É uma paciente jovem, uma paciente de 39 anos, que veio para a gente depois de já ter sido submetida a alguns procedimentos, mas com uma história de, em dezembro de 2017, ter um cisto ovariano que estava em crescimento, em acompanhamento, foi um crescimento importante, e fez uma ressecção do cisto ovariano. Nessa ressecção, por surpresa, veio o carcinoma de padrão túbulo papirífero, com cápsula rota, um estadio PT1C. E aí, com isso, foi sugerido para a paciente exames laboratoriais, nada chamava muita atenção, paciente jovem, sem comorbidades importantes, sem uso de medicações, sem história familiar, mas o CA125 era o marcador que tinha alterado nos exames laboratoriais. Ela chegava em torno de 97, a primeira dosagem, e essa paciente foi, então, para uma cirurgia de ampliação. Foi, em março, submetida a uma oforectomia e salpingectomia direita, mais linfadenectomia, que confirmaram esse diagnóstico de carcinoma endometrióide de ovário, 1 grau 2. Isso foi em outro serviço, com o intuito de preservação de fertilidade da paciente. E, na ocasião, foi sugerido para a paciente a tratamento adjuvante. A mesma optou por não fazer. E, quando a gente fala um pouquinho de tratamento adjuvante, só fazendo um link ao que a gente tem hoje, tem alguns estudos, já estudado há bastante tempo, alguns estudos que mostram que estadio, mesmo que precoce, 1A, mas num grau 3, ou 1B, grau 2 ou 3, ou 1C ou 2, merecem tratamento adjuvante, bem como a histologia de células claras. Mostraram benefício de sobrevida livre de recorrência, benefício de sobrevida global. Nesse estudo, que é um estudo já antigo, o ICO-1, mostrou para a gente uma sobrevida livre de recorrência com hazard ratio de 0,64 e sobrevida global de 0,67. Isso foi confirmado depois que foi acompanhado por 10 anos esses pacientes, uma sobrevida global aí de 9%, e fazendo uma meta-análise com mais de 1.000 pacientes, foi só mostrado que isso traz benefício, principalmente naquelas pacientes pouco estadiadas, ou estadiadas de forma que não foi de forma completa. De qualquer forma, essa paciente não fez tratamento adjuvante. Pós essa abordagem cirúrgica, ela voltou a níveis normais de CA125 e começou um segmento. Aqui, numa tomografia de 6 meses após a abordagem, ela tinha uma lesão infiltrativa que parecia mais uma lesão
pós-operatória, sem linfonodomegalias, sem líquido livre, o ovário esquerdo preservado e sem alteração. Depois, essa mesma paciente foi submetida mais ou menos 6 meses após a uma nova ressonância, e aí foi quando ela chegou no nosso serviço, que mostrava, assim, um aumento expressivo. Um importante aumento de dimensão de lesão sólida no ovário esquerdo, de até 6,5 centímetros, nódulo perihepático no segmento 6, nódulos de parede abdominal, hipocôndrio, flanco, aumentou dimensões de linfonodomegalias, peritônio. Então, ela realmente teve uma progressão, uma ativação da doença. Aqui, a gente consegue ver um pouco da imagem dela. Na ressonância de abdômen superior, nada que chama, tem algumas imagens, mas nada chama tanto atenção. O que chama é na ressonância, na parte de pelve, em que a gente realmente vê a lesão dela, uma lesão importante aqui, uma lesão importante, uma massa grande que ela tinha, e aí foi quando foi pensado em abordar a paciente ou, de repente, algum tratamento antes dessa abordagem. Junto com isso, foi visto o CA125, realmente ele aumentou, foi para 130, o que condiz com o aumento de volume da doença. E aí a gente começa a pensar, quimioterapia versus abordagem cirúrgica. Só para ficar, acho que claro para as pessoas, Érica, faz um resumão do caso. Ela é uma paciente que em 2018 teve um diagnóstico de um tumor de ovário, um carcinoma endometrial de ovário, que ela não fez adjuvância, ela optou por não fazer adjuvância, na ocasião ela PT1C, é isso? PT1C, tá. Ela não fez adjuvância. Ela fez uma cirurgia oncológica na época? Não, assim, quando a gente olha, a cirurgia não foi ampla o suficiente. Não foi uma cirurgia oncológica, depois o Renato vai falar mais disso. E aí, a gente foi proposto na ocasião, em outro serviço, quimioterapia adjuvante, ela optou por não fazer, e agora ela apresenta uma recidiva de doença, ela tem um quadro, ela tem uma doença metastática agora, tem acometimento de peritônio? Tem, na verdade ela já foi abordada após esse acometimento de peritônio, que aí foi quando ela chegou aqui, que a equipe do Dr. Moretti abordou. Tá. E a gente fala um pouquinho de quando abordar, quando fazer químio, existem estudos de não inferioridade que mostram que vai muito mais da expertise da equipe da cirurgia e do quadro que a gente tem e de deixar uma cirurgia mais completa. E aí essa paciente foi para a citoredução em agosto de 2019 com a equipe do Moretti. Aí sim, fez esterectomia, abordou esquerda, já tinha hidronefrose, mexeu em ureter, paramétrio e confirmou o diagnóstico. E aí ela, em seguida, começou a fazer quimioterapia, fez 6 ciclos. Cirurgia foi R0, Érica? Ou como é que foi? Não, a cirurgia... Acho que o Renato podia falar da cirurgia um pouco agora já. Boa noite a todos. Esse caso eu conheci, então, em 2019, né, após como ela vinha sendo conduzida em outros serviços, né. Então, é uma paciente jovem que se apresentou com uma suspeita de uma massa ovariana, a priori, suspeita de malignidade, mas podendo ainda ser, eventualmente, endometriose. Foi feita uma laparoscopia, onde foi diagnosticado o câncer, né. Então, uma coisa importante, eu acho, aqui destacar a necessidade dos índices de risco de malignidade para estimar a suspeita de malignidade e conversar claramente com a paciente quando é possível fazer um adequado estadiamento intraoperatório naquele momento, ainda com a possibilidade de preservação de fertilidade quando você tem a doença muito inicial. Ela fez, então, essa primeira laparoscopia, foi feito o diagnóstico do câncer. Ela não tinha mais critério, na verdade, para preservação de fertilidade. A gente tinha um tumor 1C, grau 3, ela ultrapassa os critérios de segurança para preservação de fertilidade no câncer ovariano, né? Então, eu acho que esse foi o nosso primeiro obstáculo nesse caso. O segundo obstáculo foi ela não ter realizado quimioterapia adjuvante, como a Érica comentou. Então, a gente sabe que os tumores que ultrapassem o limite aí de 1A, G1 ou G2, elas têm indicação formal de adjuvância com quimioterapia.
não foi realizada, então foi a nossa segunda perda de oportunidade de tratar essa paciente. E quando nós nos deparamos com o diagnóstico da recorrência, na verdade, mesmo que ela tenha sido submetida a um tratamento de estadiamento cirúrgico adequado, quero crer que ela não tenha sido tratada oncologicamente, uma vez que o tratamento sistêmico não foi feito. Então, o que a gente interpretou dessa paciente é que, na verdade, não era um estágio inicial recorrente. Nós interpretamos ela como um estágio avançado, uma vez que ela não foi tratada, né? Então, aí veio a discussão, e é a discussão que eu acho que é o que a Érica está querendo botar em pauta, se é a discussão de quimioterapia neoadjuvante, quimioterapia paliativa ou cirurgia upfront, né? Então, existem alguns critérios, esse ano foram publicados os critérios finais aí do Desktop 3 e do SOC 1, confrontando o GOG 213 do Coleman, e mostrando que pacientes que têm boas condições de ressecabilidade com equipe com experiência na área e que tenha boa condição clínica, os resultados são melhores do que fazer o tratamento quimioterápico exclusivo. Então, ela foi submetida a cirurgia extensa, ela já tinha hidronefrose, ela tinha doença se estendendo para o paramétrio, a gente teve que ressecar o ureter direito dela para tentar salvar esse rim, tinha doença extensa peritoneal, chegando a cúpula diafragmáticas, alças. Ela saiu com a citoredução completa. E aí a gente eu volto o caso aí para a Érica para ela seguir com a apresentação, mas se você quiser fazer alguma pergunta, Rafael, quiser discutir alguma coisa. Eu concordo com o que você disse, mas assim, na verdade, independente se ela tivesse feito químio ou não, Renata, ela é uma paciente que abriu o quadro de novo, né, esse novo quadro, com um quadro avançado. Então, eu acho que a discussão até de não ofertar, que é uma discussão que a gente não tem tanto, né, nos tumores de ovário, quando você eventualmente ela não tinha sido abordada do ponto de vista cirúrgico, ela não tinha sido oncologicamente bem operada. Se você fosse propor qualquer tipo de tratamento onde você não conseguiria fazer uma cirurgia R0, talvez a gente caberia a discussão de fazer alguma coisa neoadjuvante para poder facilitar a tua cirurgia. Ou, eventualmente, cirurgia de intervalo, ou acabar, enfim, dar tudo a quimioterapia antes. Dá para a gente discutir. Mas eu acho que a possibilidade de ela não ter recebido quimioterapia dá para a gente o benefício da dúvida de quanto ela vai se beneficiar, e eu trataria, sem dúvida, essa paciente como um quadro, uma paciente sem evidência de doença, se ela ficar R0 depois do estadiamento da cirurgia e acaba tratando adjuvante, né? De novo, se compensaria. E foi realmente o que ela fez. Assim, ela fez os 6 ciclos de carboplatina e paclitaxel, que é a terapia padrão que a gente tem. Junto com isso, deu andamento nas mutações, pesquisas de BRCA que vieram negativas, até para ver se mudaria algo mais para frente. A gente consegue ver que, como já esperado, marcadores caíram da paciente. Hoje ela tem um marcador normal. E aí, foi fazendo exames de imagem para acompanhar. E o que mostra agora é no exame de julho, que tem uma estabilidade do que ficou de um espessamento, mas surgiu um linfonodo ilíaco externo de 0,6, que ficou como inespecífico, e 2 pequenos, que sugere acometimento secundário na cápsula hepática, no segmento 6, local que ela já tinha apresentado lá atrás, e no reto peritônio de meio centímetro. Na ocasião, a gente aqui é super difícil, bastante pequena a lesão. Eu discuti com a equipe da radiologia que acha que tende a ser uma lesão secundária, principalmente pelo avanço da doença prévia. Mas agora é a grande questão. Foi pedido um PET, marcador normal, a gente ainda não tem o resultado desse exame e parece recidiva. Vale reabordar? Vale um novo tipo de tratamento sistêmico? Eu acho que agora é para esse lado que a gente vai à discussão.
Acho que vou botar o Renato. A primeira dúvida que eu tenho é essa paciente foi estadiada e ela chegou a biopsiar de novo ou não? A gente não biopsiou, não tem certeza que é doença, é isso? Não, a gente não tem. A gente Então, não tem essa resposta essa ainda. é a primeira resposta que tem que ser respondida, né? A gente tem que ter certeza que a gente está diante, ao meu ver, de um quadro de recidiva com certeza absoluta. Né? A gente não tem. A gente ainda está investigando, ela não marca, o exame muito frustro, muito pequeno, que foi o achado, mas existe um achado. Acho que eu faria, de fato, uma biópsia para ter certeza que a gente está diante disso. Foi quanto tempo depois que vai ser recidiva? Ela foi abordada em março, e agora, março do outro ano, e agora no mês 7 ela Mais apareceu. de um ano depois, então. Da abordagem em si, né? Do tratamento de quimioterapia, ela terminou em janeiro. Terminou o tratamento em janeiro. Em janeiro, desse último ano. ciclo, Então em foi, janeiro ela desse recidivou ano. Muito pouco precoce, fácil. né? Se a gente pensar Se no for, tratamento... de fato, recidiva, né? Eu acho que isso tem que levar em consideração. Eu e o Moretti, a gente tem um caso que parece um pouco, não é bem assim, mas parece um pouco, e aí envolve as discussões. A gente sabe que tem guideline, tem diretriz, tem os estudos mostram, mas cada caso acaba exigindo a sua peculiaridade. E eu acho que a coisa mais importante na oncologia é saber responder qual é a biologia dessa doença, como é o comportamento dessa doença. Se a gente está diante de uma paciente que recidivou 6 meses depois, menos de 6 meses quase, né, da quimioterapia, se for confirmada uma recidiva, eu acho que é muito pouco provável que a gente consiga, a gente até pode ofertar algum tipo de tratamento local, aí a gente, como o Renato fala, mas eu não sou tão crédulo assim, porque eu acho que a gente está diante de uma biologia mais agressiva, provavelmente essa paciente já tem doença sistêmica, não sei se vai se beneficiar tanto de um tratamento local. O que você acha, Renato? Então, Rafael, eu acho que realmente... Som. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Sim. Legal. O que eu acho, Rafael, é importante a gente entender a biologia da doença, né? Essa paciente, uma coisa que a gente talvez não tenha discutido adequadamente é a necessidade da revisão de lâmina. Você vê que a gente tem um comportamento, de certa forma, indolente. A gente tem a doença que se manifestou em 2018 e ela não recebeu quimioterapia, a paciente apresentou carcinomatose com um índice, com CA125 tão baixo assim, então às vezes as pacientes têm um comportamento biológico um pouquinho distinto aí do esperado. A outra coisa é, essa paciente provavelmente a gente vai ter a oportunidade de tratá-la e retratá-la e retratá-la. E um dos conceitos que vieram mais ou menos recentes aí dentro da área do câncer ginecológico é o intervalo livre de tratamento, né, que é o que a gente estava discutindo para essa outra paciente que Rafael estava questionando. A probabilidade de ela ter doença é muito grande mesmo. A probabilidade de ter doença. Entretanto, assim, eu quero tratá-la agora com CA125 super baixo, eu quero tratá-la sem sintomatologia, eu quero tratá-la, uma vez que provavelmente o maior benefício dela vai ser com tratamento sistêmico, talvez eu consiga postergar essa situação. E a outra coisa que eu não faria era oferecer qualquer tipo de tratamento sem uma comprovação histológica, né? Então, imagens pequenas são difíceis de identificar na cirurgia, são difíceis de serem acionadas pela radiologia, mas também são difíceis de causarem problemas, né, para a paciente. Eu teria muito boa vontade para... Vamos ter esse PET nessa semana, a não ser que ele mostre um crescimento grande da doença, alguma coisa desse tipo, que eu acho pouco provável. Eu teria muito boa vontade de, tendo esse baseline do exame de imagem, para que a gente tivesse uma reavaliação no intervalo de 2 a 3 meses, com tranquilidade. Eu acho também, Moretti, acho que vai surpreender muito se vir algo, assim, uma que ela sempre acompanhou com o marcador, que hoje a gente tem um marcador normal, e pelo histórico da doença, eu acho que o PET vai mostrar algo pequeno, mesmo que haja captação, algo pequeno nessa lesão.
Tá bom. Eu vou seguir com um caso. Obrigada, Moretti. Eu vou seguir com um caso para discutir um pouquinho com o Vitor, de um caso de uma lesão renal. Esse foi um paciente, nosso paciente bastante discutido aqui, jovem também, de 39 anos, com algumas comorbidades que chamam a atenção, com miastenia, com carcinoma já de tireoide que foi tratado em 2016, um timoma também tratado em 2015, com antecedente familiar e até frustro em relação ao tanto de lesões que ele tem, só um tio materno falecido com sistema nervoso central, mais jovem, e medicamento corticoide por conta da miastenia. Foi um paciente que chegou para a gente em dezembro do ano passado com uma lesão na coxa, uma lesão debilitante, perdia movimento, perdia funcionalidade de cerca de 10 centímetros. Na ocasião, esse paciente já foi abordado pelo tanto de dor e de perda de funcionalidade que a lesão trazia e foi fechado o diagnóstico de sarcoma pleomórfico de alto grau. Esse foi um paciente que a gente seguiu, isso foi em dezembro, e, para nossa surpresa, quando a gente fez a primeira imagem de estadiamento para propor o tratamento adjuvante para ele, ele apareceu com uma lesão na cortical posterior do rim de cerca de 8 centímetros, do rim direito. Essa lesão é bastante grande, a gente consegue ver na ressonância uma área bem heterogênea aqui, próximo ao rim direito, bem grande, heterogênea, e a gente começou a investigar. Esse paciente bastante difícil de adesão a tratamento, foi orientado à investigação, mas só no mês 6, então a gente teve um delta T aí, só no mês 6 ele retomou o tratamento com a gente e foi investigar essa lesão. Foi aí que o Vitor acompanhou e a gente pediu um PET para ver se aparecia algo mais. O PET negativo mostrava até um aumento dessa lesão renal, mas não tinha nenhuma captação específica em outro local. Em paralelo, a gente fez um teste genético do paciente, ele veio com uma mutação no VHL, que fala um pouco a favor da síndrome de von Hippel-Lindau. Isso faz a gente acreditar mais ainda que pudesse ser um carcinoma de células claras renal, que fala a favor quando eu tenho essa síndrome presente. Mas quando nós fizemos uma nova imagem para ele ser abordado cirurgicamente, a gente percebeu que tinha até alguma lesão hepática, houve dúvida se isso teria relação com o rim, e aí nós fomos para a cirurgia. Na cirurgia, para surpresa, Volta um pouquinho, Érica. Vamos discutir uma coisa antes, acho que é importante. Então, esse é um paciente hiper jovem, com uma série de comorbidades, que a gente pediu um teste genético só para pagar para ver. Se não viesse nada, a gente não ia acreditar que não teria nada. Um cara totalmente escancarado, né, o quadro de von Hippel-Lindau. Uma coisa importante, fala para a gente da abordagem do sarcoma. Por que a gente optou em fazer a cirurgia? Como é que foi? Quais seriam as opções que a gente teria aí para ele desse sarcoma pleomórfico? Então, a gente podia ter optado na época por algo neoadjuvante para o paciente, mas ele tinha muita limitação, muita dor, perda de movimento. Então, a clínica dele era muito importante. A gente precisava de uma resposta mais rápida na questão do sarcoma de uma doença localizada. Apesar de alto grau, apesar de extensa, né, localizada 10 centímetros, tinha como fazer uma ressecção completa e o paciente tinha muita limitação por conta disso. E cresceu super rápido, né? Uma evolução super avançada. Depois a gente optou, então, o tratamento comum dele seria qual? Não, adjuvância. Não, mas nesse caso a gente operou. E completa com radioterapia e adjuvância com tratamento sistêmico. Quimioterapia. Essa é a questão. A nossa angústia é que a gente não terminou o tratamento adjuvante. Não. Nesse segmento do tratamento adjuvante aparece uma lesão renal que não existia antes, e aí a gente suspeita, já que a gente está diante de um quadro onde potencialmente era uma síndrome de von Hippel-Lindau, esse paciente tem algum tumor de células claras, um câncer de rim de células claras, que aumenta rapidamente, ele cresce, né? A gente fica angustiado, está diante de mais uma doença, para nos confundir aqui diante desse cenário. E aí foi que a gente pede uma ajuda para o Vitor. E aí, Vitor, se quiser
contar para a gente um pouco? Esse caso, aliás, primeiro boa noite a todo mundo aí. Esse caso é desafiador, acho bastante do ponto de vista clínico e oncológico, mas é o que o Rafael falou, quer dizer, apareceu uma lesão no rim de 10 centímetros, que não existia antes, cresceu rapidamente. Um paciente que teve 3 neoplasias em sítios primários distintos, ele já tem uma mutação do VHL que, como a Erika já disse, aumenta a chance de ser um carcinoma de células claras. E a gente não... A conduta é tirar o nódulo, entendeu? Independente do jeito que você for operar. Então a gente, tem que fazer a ressecção cirúrgica. Só queria lembrar, os angiomiolipomas, 5% deles são pobres em gordura. Então a gente não tem uma imagem típica que a gente consegue distinguir do carcinoma de células renais em nenhum dos exames de imagem, que foi o caso desse paciente, né? A gente não conseguiu olhar pelo exame. Mas diante de tudo isso, desse cenário, tem indicado a cirurgia. Tudo sugeria, né, Vitor? A história clínica, a imagem sugeria um novo primário e a nossa história até surpreendeu quando veio esse angiomilipoma. A gente até conversou na patologia para ter certeza se era isso mesmo. Muito, muito estranho, e estranho crescer rápido também. O angiomilipoma, ele tem uma característica, na grande maioria dos casos, benigno, né? Um tumor benigno que cresce tão rápido assim é raro. Às vezes ele tem uma expansão de volume quando ele tem necrose central, porque esse liquefase, obviamente, aumenta o volume, mas, enfim, ele tinha um pouco de necrose, até dá para ver na imagem que ele é heterogêneo, mas não tão rápido assim, né, o crescimento. Enfim. Não sei se vocês querem comentar sobre o anato patológico depois. Quer dizer, aqui, na verdade, existe um risco de ter um angiomilipoma maligno, que é bem pequeno, acho que é 1 ou 2%. Se eu não me engano, até fui olhar depois desse caso, tem entre 150 e 200 casos descritos na literatura, pouca coisa, né? Mas ele tinha uma característica no angiomilipoma, que era um padrão epitelioide, e quando o padrão epitelioide tem mais de 50% do anato patológico na peça, a chance de ser maligno aumenta para 30%. Então, quer dizer, a gente tem que ficar de olho nisso também, né? Não sei o que vocês acham. Exatamente isso que eu ia falar, Vitor. Eu não estou totalmente tranquilo, sabe? Quando falaram angiomilipoma, eu fiquei, como ele é o caso da excepcionalidade, né? Ele tem sempre uma novidade, esse caso, eu não fico totalmente tranquilo. Pode ser que a gente esteja, de fato, diante de um angiomilipoma maligno. E até contando um pouco o desfecho, depois eu queria que você falasse um pouco da cirurgia. Eu sei que foi um pouco desafiador até para o time da anestesia, porque ele tinha uma estenose de traqueia, ele já tinha sofrido ali, ele fez radioterapia, ele ficou com traqueostomia há um tempo, né? Teve uma série de comorbidades e foi uma anestesia mais complexa para ele também, né? Como vocês estavam lá? Já era um paciente alto risco, né? Ele já tinha fibrose prévia, fez traqueostomia, ele irradiou a região de traqueia. Então, assim, ele tinha tudo para ter uma complicação no intraoperatório nesse sentido, mas foi tudo bem. E aí, surpreendeu, foi esse anátomo patológico que ainda é questionável. Principalmente porque a gente tem uma imagem desse angiomilipoma do mês 2, de 8 centímetros, e hoje a gente tem uma imagem de cerca de quase 11 centímetros. É um crescimento rápido para um angiomilipoma. Eu comento sobre cirurgia. Vocês querem saber agora ou espera um pouco? Isso, pode seguir, Vitor. Acho que realmente teve 2 pontos desafiadores. Na verdade, o desafiador mesmo foi a anestesia. Eu acho que mais do que a cirurgia em si, por causa das comorbidades dele e do risco de desencadear uma crise. Então, quer dizer, tem uma série de cuidados, as medicações, os fármacos que a gente usa normalmente tem que ser bem calculados, e acho que a intubação foi o mais difícil mesmo. Time experiente, tinham 3 anestesistas na sala, todos eles muito experientes, que a gente conhece bem, o time aí do Moriá, e ficou tudo bem, o paciente foi embora no segundo PO. E só um comentário a mais da cirurgia, que eu falei que talvez fosse um pouco desafiador, é que a gente teria 2 opções para tratar esse paciente: ou tirar todo o rim, ou fazer uma nefrectomia parcial, tirando só o nódulo.
Via de regra, existe uma diretriz dizendo que nódulos maiores do que 7 centímetros a gente não deveria fazer nefrectomia parcial. Mas isso tem mudado nos últimos anos. Os cirurgiões foram ficando cada vez mais valentes e, com a ajuda da cirurgia robótica, que talvez seja um pouco mais delicada, a gente consegue tirar nódulos maiores com segurança. Então, esses limites estão se expandindo. Só que, quando um tumor tem cerca de 10 centímetros, a chance dele ser um tumor que invade a gordura do seio renal é cerca de 40%. A chance de ficar na margem positiva é em torno de 20%. Quando a margem fica positiva, a chance de voltar o tumor é cerca de 20 vezes também, com uma recorrência local. Então, um tumor grande, assim, com 10, 11 centímetros, que cresceu rápido, um paciente que tinha múltiplas neoplasias, do ponto de vista cirúrgico, daria para tirar só o nódulo, mas, do ponto de vista oncológico, a gente pensava que era um carcinoma de células renais, seria imperfeito. Então, a gente resolveu tirar o rim todo, e realmente o Nathan foi uma surpresa, né? Talvez a gente pudesse ter preservado o rim, mas ainda fico um pouco na dúvida com isso que a gente comentou anteriormente, né? Talvez tenha um comportamento um pouco mais agressivo esse angiomilipoma, e não dá para excluir que é um angiomilipoma maligno, né? Concordo contigo, Vitor. Aí que tem uns slides para passar, né? Não, só finalizar mesmo. Vai colocando, acho que é bem interessante o que você vai falar. Outra coisa, Vitor, agora, esse paciente aparece, né, com uma lesão hepática e que parece secundária. E aí sempre fica uma incógnita, né, do que a gente está diante do quê. Né? E aí, mais uma vez, a importância da gente reforçar a biópsia. Né? Eu acho que cada vez mais a gente está cada vez menos a gente tratar baseado um pouco no que é o mais provável de ter acontecido, e cada vez mais a gente precisa do material da patologia o mais recente possível, até pensando na quantidade de tratamentos novos e que quanto a biologia molecular vem nos ajudar e uma série de fatos. Então, ele tem aí, hoje, né, essa lesão. Tem essa e tem mais uma lesão que a gente consegue fazer renal, essa lesão mais irregular, e que fala um pouco a favor até do comportamento do sarcoma, né? Ele teve no meio do caminho essa massa renal. Espera um pouco sobre em relação ao sarcoma de alto grau. Bom, foi o angiomilipoma, eu acho que foi o que surpreendeu a gente. Obrigada, Vitor. Legal, obrigado, pessoal. Agora a gente tem que acabar esse tratamento desse paciente, né? Tem que voltar para o próximo de nós aí para a gente fazer o complementar aí. Ele é um caso desafiador, Vitor, até no seguinte aspecto, né? A gente não sabe bem o que... Ele não é tão aderente ao tratamento, né? Ele é um paciente que não tem uma adesão tão boa quanto a gente esperava, e isso, sem dúvida alguma, coloca a gente sempre em situações desafiadoras. Diante do quadro metastático, Érica, aqui a gente não vai mudar muito o que a gente iria propor para ele, né? Do ponto de vista, se for no fígado, vem uma lesão, um sarcoma hipermórfico de alto grau, a gente vai mudar muita coisa que ia propor na adjuvância, né? A gente vai manter o tratamento com quimioterapia. Acho que vale documentar, óbvio, mas principalmente pensando em prognóstico, que a gente vai programar para esse paciente, mas a gente não foge da quimioterapia para ele. Tivemos muitos avanços em relação à imunoterapia ou droga-alvo para sarcoma. O Leandro acho que caiu, né, a ligação, mas eu não sei se ele está aí. Que eu falei que eu ia voltar com ele uma pergunta aqui é um paciente com comorbidade, é um paciente que ele não tem uma função pulmonar das melhores e é um paciente que vai ter que receber dose alta de doxorubicinas de antracíclico. Esse é um paciente, sem dúvida alguma, com alto risco de cardiotoxicidade, é um paciente que tem que ter, de fato, um segmento super de perto. Ele falou um pouco do ecocardiograma de strain, mas também a gente sabe de alguns fatores, um biomarcador da própria troponina, no momento antes, né, no momento zero de começar a quimioterapia. Acho que como, fazendo aí um grande wrap-up, voltando um pouco para o caso do Renato, mais uma vez, né, a gente está... Até alguém teve uma pergunta muito boa, que eu vou fazer essa pergunta
o Renato e a gente vai responder junto, Renato, porque essa, na minha opinião, não tem resposta tão clara. Mas perguntaram para a gente se, nesse caso, essa paciente tem biópsia. Essa paciente não tem biópsia, desculpa, tem indicação de PET antes da biópsia. Ela tem essa indicação de um PET scan. Eu acho que assim, a indicação do PET nas pacientes de segmento de câncer de ovário é um ambiente bem controverso, porque a gente tem que discutir em que situação que nós estamos. Nós estamos diante da doença inicial, onde eu estou fazendo um segmento no longo prazo, quero saber se tem qualquer sinal de recidiva da doença, ou tem a doença que ela é metastática, você sabe que ela vai recidivar, você sabe que esse conceito de aumentar o intervalo entre os tratamentos é uma dos conceitos mais novos e que vem trazendo qualidade de vida para os pacientes, ou pelo menos ficar um tempo livre de quimioterapia, né, onde outros agentes aí se destacam, e obviamente você vai falar isso muito melhor do que eu. Então, quando você está diante de uma dúvida, quero operar ou não quero operar, e estou com uma dúvida de uma imagem no tórax, se isso é doença ou não, acho que é muito bem indicado o PET. Caso contrário, não acho que seja uma obrigatoriedade, não. Concordo, que é exatamente o que se trata, né, esse caso. Esse caso, o paciente tem uma imagem duvidosa na ressonância, a gente fica um pouco na dúvida se é ou não é. Acho que poderia até biopsiar diretamente, mas eu também não acho que é nenhum problema fazer o PET. Essas indicações, é bem interessante esse tipo de pergunta, porque remete a gente a um pouco o passado, né? Eu me lembro que antes a gente perguntava se existem indicações ou não existem indicações, que é super complexo. O PET é um exame que é complementar ao exame de imagem, muitas vezes. Muito difícil a gente fazer segmento só com PET scan. Eu não me lembro qual situação que a gente hoje tem essa indicação. Talvez alguns linfomas, talvez no melanoma mais ou menos. Cada caso é muito individualizado. Quando o PET surgiu, eu me lembro que todo mundo tinha as indicações decoradas de livro. Essa tem indicação, essa não tem, essa tem, essa não tem. Não é bem assim. Acho que o PET ele vem para um exame complementar para nos aumentar aí a chance, a possibilidade de ter doença ou não, e você poupar muitas vezes o paciente a um procedimento invasivo qualquer que seja esse. Até, né, Vitor, a gente fala, olhando para o nosso paciente, um paciente com câncer de rim, a gente não pede PET habitualmente, né? A gente não é costume pedir PET scan. Mas eu lembro que antes, quando eu treinava nos Estados Unidos, o Tony, meu chefe, ele vivia falando sobre essa situação específica do PET no câncer de rim. E hoje a gente já sabe que quando você quer olhar doença à distância, não é nenhum crime, você quer investigar, surge alguma massa ou algum exame suspeito na tomografia, você eventualmente faz ali um PET scan complementar e te ajudando. E no início era muito falado isso porque, basicamente, o PET, para rim especificamente, ele não é bom por motivos óbvios, por conta do hipermetabolismo daquela região, mas ninguém está querendo olhar o rim, está querendo olhar a doença à distância. E nesse sentido, sim, o PET ele é super utilizado. Você se lembra disso, Vitor, dessas... Lembro, é isso aí. Agora hoje a gente usa mais, mas ainda é um pouco discutível. Os urologistas, eles não gostam muito de pedir PET para rim, porque dizem que as lesões metastáticas não captam tão bem. Na prática clínica, a gente vê algumas que captam. Eu acho que não é um exame... Agora, por exemplo, no caso esse que a gente estava discutindo, ele não captou, eu falei, bom, não quer dizer nada, talvez ele tenha lesão que a gente não tenha visto. No fundo, era um angiolipoma e talvez as lesões metastáticas que apareceram depois da ressonância sejam um sarcoma, né? Eu confesso que eu não fico tão seguro ainda com o PET, Rafael. Mas, enfim, acho que não custa pedir, né? Não, eu acho assim, tumor, câncer de rim, componente sarcomatóide, quanto mais indiferenciado, mais ele capta no PET. Isso é fato, tem um monte de paper mostrando isso. Mas, sem dúvida alguma, o PET não nos dá... a garantia, né, que não é absolutamente, não captou no PET, não é doença. Não, a gente tem que, de fato, colocar uma agulha e checar isso melhor. Mas os urologistas, é um pouco, até
aquela questão que radioterapia não funciona para câncer de rim. Tem as verdades que são verdades, tem toda a razão, mas eventualmente a gente tem que lançar mão, né? Pega uma metástase que não é tão comum de câncer de rim, o paciente tem um cerebral, o paciente tem indicação, não tem performance para uma neurocirurgia, por exemplo, a gente tem que lançar mão da radiocirurgia. Então, mais uma vez, é uma ciência, a medicina é uma ciência de verdades transitórias, né? Que tem que adaptar a cada realidade o tempo todo. Isso mesmo. Legal. Bom, quero agradecer vocês todos aí pelas discussões, agradecer o time, agradecer a participação de todos. E, de verdade, Obrigado, Renato. Eu acho que as nossas discussões são sempre muito boas. O Renato e o Vitor são dois cirurgiões que sabem muita clínica. Então, a gente, viu, time, tem que sempre chegar bem estudado. Os caras sabem os trials mais do que os oncologistas muitas vezes. Obrigado aí, vocês todos, e boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Obrigado. Aguardamos a próxima. Abraço. Tchau.